Bom dia a todos vocês, Chodesh Tov, um ótimo mês de Kislev, hoje dia 1 do mês judaico de Kislev, mês das luzes, um mês iluminado. Nesse mês nós teremos, mais para o seu final, no dia 25 de Kislev, teremos a comemoração da festa das luzes, da festa de Hanukkah. Hanukkah significa inauguração. Nessa festa foi reinaugurado o Beit HaMikdash, o templo sagrado, depois que o povo judeu teve um conflito contra os helenistas na época do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, isso há cerca de 2.200 anos atrás. E eles invadiram o templo e o profanaram. E todos os serviços rituais do templo foram interrompidos. Então é conhecida a história que, por mais que apenas um grupo reduzido de judeus, comandados pelo Yehudá Maccabi, inclusive Judá, o Macabeu, inclusive eles eram Koanim, sacerdotes, não eram pessoas militares, não eram guerreiros e combatentes, mas aí aconteceu um milagre que Deus entregou muitos e numerosos exércitos na mão de poucos, de uma minoria, fortes na mão de fracos, etc. E eles recuperaram a posse do templo e reinauguraram os serviços rituais que deviam acontecer todos os dias no templo, inclusive o acendimento da menorá, do candelabro sagrado, que essa é uma mitzvah, que as luzes da menorá estejam iluminando o templo todos os dias. Essas lamparinas são acesas com azeite de oliva puríssimo, e também é conhecido que os helenistas, com tudo que eles queriam simbolizar através dos seus atos, eles profanaram, eles abriram os lacres dos azeites especiais que eram utilizados para o acendimento da menorá, profanando a todos. Porém, um pote foi encontrado, que esse pote poderia durar apenas por um único dia, e eram necessários 8 dias, seja para chegar no lugar onde era produzido o azeite, ou para realizar a produção da nova remessa de azeite puro. E é conhecido o milagre de Hanukkah, que aquele pote de azeite com o lacre do sumo sacerdote, o único pote que permaneceu ileso, intacto, ele acabou perdurando por 8 dias, permitindo assim que o ritual sagrado do acendimento da menorá não fosse interrompido e permanecesse logo depois, quando foram abastecidos com uma nova remessa de azeite. Então essa mitzvah continuou cada um e todos os dias, enquanto durou o segundo Beit HaMikdash. De qualquer forma, antes de Hanukkah, se Deus quiser, nós vamos ter mais um encontro virtual de Akel, nesse ano especial, um ano de congregação, e nós procuramos todas as formas e maneiras de nos congregar, mesmo à distância, mesmo em outros fusos horários, porque esse é um ano muito especial, conforme nos enfatizou o Rebbe, e conforme nós vínhamos falando nas últimas ocasiões, nos nossos últimos encontros. Então nós procuramos aproveitar ao máximo esse ano especial com todo o potencial que ele contém, se reunindo, se encontrando, falando sobre judaísmo, despertando os nossos sentimentos judaicos, fortalecendo nossa espiritualidade, fortalecendo também os laços entre nós, os laços que nos unem. Porém, a festa de Hanukkah não é a única data especial nesse mês de Kislev que se inicia agora. Nós temos também uma série de datas racídicas especiais, mais recentes, nos últimos 200, 300 anos, dias especiais nesse mês que marcam também eventos especiais que aconteceram nesse período. Portanto, esse é um mês iluminado. Primeiro, a festa de Hanukkah é a festa das luzes. Quando nós vamos falar das datas racídicas, vamos ver que isso também está associado à luz. Nós teremos nesse mês, ainda antes de Hanukkah, ou seja, esse evento é bem posterior no tempo.
que enquanto que os eventos que deram origem à festa de Hanukkah, que inclusive a mitzvah do acendimento das velas de Hanukkah é uma das 7 mitzvot de ordem rabínica que foram instituídas pelos nossos sábios no decorrer da história, nós temos 613 mitzvot na Torá. E uma das mitzvot da Torá é seguir as instruções dos nossos sábios credenciados, dos nossos sábios habilitados, aqueles que estudam, conhecem e praticam a Torá da forma mais perfeita. Por isso, a própria Torá, numa das suas mitzvot, deu esse poder aos sábios de instituírem também takanot, instituições, às vezes decretos, proibições, mas também mitzvot, preceitos, sempre enfatizando que esses preceitos não são um acréscimo à Torá, porque é proibido a gente acrescentar e diminuir em relação à Torá, mas eles são preceitos de ordem rabínica. E um dos preceitos de ordem rabínica é a celebração de Hanukkah. Outro preceito de ordem rabínica é a celebração da festa de Purim. E algo muito interessante que, se nós considerarmos as festas judaicas bíblicas, começando pelas chamadas 3 festas de peregrinação, quando todo o povo de Israel tinha a mitzvah de ir até Jerusalém para celebrar a festa. Todo o povo, na realidade, isso não era obrigatório também, as mulheres ou crianças, diferente do ano de Akel, que nós estamos comemorando uma vez a cada 7 anos, que lá nessa ocasião, de fato, havia uma mitzvah que todo mundo se fizesse presente no Beit HaMikdash, em Jerusalém. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todo mundo. Esse é o espírito desse ano de Raquel, ano de congregação, ano de congregar. Mas nas festas de peregrinação, a cada ano, nós tínhamos a festa de Pesach. 7 semanas depois de Pesach, menos de 2 meses, nós tínhamos a segunda, outra festa de peregrinação, a festa de Shavuot. Pesach marca o êxodo do Egito, Shavuot marca a outorga da Torá. E cerca de 3, menos de 4 meses depois, a festa de Shavuot é no mês judaico de Sivan, dia 6 de Sivan. Logo depois nós temos Tammuz, Av, Elul. Nós temos 3 meses e meio, menos de 4 meses depois, chegava a festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que não são festas de peregrinação, mas são chamados dias elevados, dias sagrados, quando se comemora o Ano Novo, depois o Yom Kippur, o Dia do Perdão, e apenas 5 dias depois do Yom Kippur, a terceira festa de peregrinação, que era a festa de Sukkot. Mas o que nós vemos daqui? Que durante essa metade do ano, pode-se assim dizer, havia um espaço máximo que não chegava nem a 4 meses entre uma grande festividade e outra. Não é? Festa de Pesach, 7 semanas depois de Shavuot, depois de Shavuot, em menos de 4 meses, tinha o Rosh Hashanah e Yom Kippur, e logo em seguida Sukkot. Não? Diferente disso, nós saímos agora não, já há quanto tempo? A festa de Sukkot com Shmini Atzeret, Simchat Torah, terminou no dia 23 de Tishrei. Então, há 1 mês e 1 semana, nós saímos daquele período intenso de festividades e celebrações, né, que envolveu o mês de Tishrei, contendo Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. E a próxima festa bíblica, depois do término de Sukkot, é apenas Pesach, depois de 6 meses. Período longo que no hemisfério norte, onde se encontra a Terra Santa, aqui em Israel, é um período de inverno, um longo e tenebroso inverno, um período frio, etc. E era um período muito longo e extenso, sem festividade,
sem comemorações judaicas. Então, curioso que no final a divina providência fez com que acontecesse justamente nesse longo período, nesse intervalo de quase 6 meses entre Sukkot e Pesach, que acabaram surgindo primeiramente a festa de Purim, que os eventos que originaram a festa de Purim, eles ocorreram entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, há cerca de 2.500 anos atrás, e posteriormente, em ordem cronológica, surgiu também a comemoração de Hanukkah, ou seja, os eventos que levaram os nossos sábios a fixar essas duas mitzvot, essas duas festas são de instituição rabínica, tanto Purim como Hanukkah, que foram incorporadas no nosso calendário e se tornaram festividades intensas, que são muito celebradas. Há uma diferença na sua forma de celebração em relação às festas bíblicas, não? Porque não há feriados religiosos onde se abstém de trabalho, tanto em Hanukkah como em Purim, mas de qualquer forma se tornaram datas muito especiais e significativas no nosso calendário. Então, aqui nós estamos indo por ordem cronológica, na sequência dos acontecimentos, primeiros acontecimentos que vêm num passado mais remoto. E a festa de Hanukkah, como falamos, é a festa das luzes. E apenas antecipando uma mensagem simples, mas profunda e forte, que a festa de Hanukkah nos ensina, na linguagem que encontramos nos livros judaicos, que me'at or doche arbe choshech. Hanukkah nos ensina o poder da luz, que mesmo pouca luz é capaz de espantar, de banir muita escuridão. Pode ter um recinto enorme nas trevas, na escuridão, né? E de repente se acende lá um único fósforo, uma única vela, uma pequena chama, mas isso é capaz já de iluminar. Você já se situa, você já se localiza, você já enxerga o que há ao seu redor e etc. Sem falar no fato de que no momento que você tem uma única chama, mesmo que seja uma pequena chama, você pode transformar essa chama numa chama piloto. Ou seja, que a partir dela você pode acender inúmeras outras velas, lampiões, lamparinas, etc., sem prejuízo para a chama piloto original. De uma chama pode-se acender muitas mais. E esse é o poder da luz. O poder da luz vem nos ensinar a predominância da qualidade sobre a quantidade. Mesmo pouca luz, mas por ser luz, mesmo pouca luz é capaz de espantar muita escuridão. Isso também enfatiza a predominância, a supremacia do bem sobre o mal. O bem está simbolizado na luz, enquanto que o mal representa a escuridão, trevas, aquilo que é obscuro, onde há ocultação da divindade. E aí vem a lição de Hanukkah, começando daquele pequeno e único pote de azeite de oliva puro, que podia se acender com ele a menorá e que foi utilizado, mesmo a partir de uma pequena luz, se produz um milagre e é possível fazer com que se ilumine, e até de forma ininterrupta, de forma contínua, todos os dias. Mesmo pouca luz é capaz de espantar muita escuridão. Em outras palavras, quando colocamos mais luz na nossa vida, e é sabido, seguindo as próprias palavras dos versículos bíblicos, que ner mitzvah vetorah or, a mitzvah é comparada com a chama de uma vela, e a Torá é equiparada à luz. Então, quando nós colocamos, nem que seja um pouco mais de luz na nossa vida, isso já tem o poder de espantar muita escuridão. Escuridão, como dizia o Rebbe anterior de Lubavitch, escuridão não se espanta nem com vassouras, nem com armas. Escuridão se espanta, se retira, acendendo luz. Então, às vezes, a melhor forma
de banir a escuridão não é combatendo-a com um conflito e lutando contra ela. Né? Às vezes a gente quer eliminar trevas e escuridão. A melhor forma de fazer isso é acendendo luz, trazendo mais luz, mesmo que seja uma pequena luz, mas ela tem o poder de iluminar e espantar muita escuridão. Indo a 200, 300 anos atrás, nós chegamos na data racídica especial de 19 de Kislev. Também nós vamos falar sobre isso mais adiante, no decorrer desse mês, quando estivermos mais próximos de cada uma dessas datas, uma vez que o Rebbe nos incentivou a aproveitar cada data especial do calendário para mais um encontro de Akhel, para mais uma reunião, mais um encontro de cunho espiritual, fortalecendo Torá, mitzvot, nossa espiritualidade, nosso judaísmo, nossa sensibilidade espiritual, nossos sentimentos judaicos. Então, quando chegarmos mais próximos da data, vamos falar de 19 de Kislev, que é conhecido como Rosh Hashanah da Hassidut, o início de um ano novo, e na verdade o início de uma nova era que nos trouxe a Hassidut. Isso também está ligado com luz, conforme nos escrevem os Rebes de Chabad sobre essa data, que essa data é tão significativa porque nela, através dela, isso está vinculado com a publicação do livro sagrado Tânia, com a divulgação dos ensinamentos racídicos, com toda a sua grandeza e profundidade, porém, tornando-os acessíveis a todos nós, a cada um de nós, não apenas assuntos esotéricos, místicos da Kabbalah, que apenas poucas pessoas tinham acesso e entrada a isso, mas a Hassidut trouxe as mensagens mais profundas de uma forma, revestidas de uma forma prática, de uma forma acessível, que torna isso próximo de cada um de nós, conforme as palavras da página de apresentação do Tânia, que Karov Eilecha Davar Meod, que essa obra vem nos ensinar o quanto é próximo de nós o judaísmo em todos os seus aspectos, na prática, de forma verbal, no pensamento, sentimento do coração, etc. Então, se fala sobre essa data especial de 19 de Kislev, quando houve uma libertação do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, por falsas acusações que ele sofreu, e uma promotoria que havia contra ele, e que se fala que essa promotoria foi desencadeada por ele ter revelado segredos da Torá tão profundos, revelado isso, por assim dizer, escancarando, não é? Deixando isso exposto e aberto, acessível a cada um, a todos nós. Por isso isso causou muita controvérsia e houve acusações e falsas acusações contra ele. Se fala que havia até uma promotoria nos céus, não é? Questionando e contestando a revelação de todos esses ensinamentos. Mas no final das contas, quando ele foi libertado no dia 19 de Kislev, se diz que isso não representou apenas uma libertação física ou particular de um indivíduo, por mais elevado que seja ele como líder de Israel, mas acima de tudo isso representou uma vitória dos ensinamentos racídicos, quando dos céus foi dada a permissão para que esses ensinamentos não só pudessem ser divulgados, mas continuassem sendo divulgados e propagados ainda com mais intensidade. Por isso se fala que 19 de Kislev, o ano novo da Hassidut, representa aquele dia quando Or vechayut nafsheinu nitan lanu, quando a luz e a energia vital da nossa alma nos foi concedida. Antes também havia prática judaica, o estudo do judaísmo, mas faltava luz, brilho, faltava luminosidade, sem o aspecto racídico. Veio a Hassidut e iluminou o próprio judaísmo de uma forma muito mais brilhante, muito mais intensa, e isso trouxe mais hayut, vida, vitalidade. Isso propiciou e propicia que tudo que a gente faz em termos judaicos seja feito com alegria, com vibração, com entusiasmo, com vida, com vitalidade. Então, assim se expressavam os Rebes de Chabad sobre a data de 19 de Kislev, o dia nos qual nos foi dada a luz
e a vida da nossa alma, Or vechayut, nafsheinu nitan lanu, nada menos do que isso. Portanto, o mês de Kislev, como nós falamos, é um mês muito especial, é um mês iluminado, é um mês muito propício para coisas boas e positivas, um mês propício para alegria, para boas notícias, e é um mês que a gente deve aproveitar ao máximo, né? Um mês muito especial dentro do calendário judaico. Como o Rebbe sempre nos conclama nos encontros de Akhel, a dizer algo relacionado com a Parashá da semana. Então, nessa semana na Torá, nós lemos sobre a passagem da segunda para a terceira geração do judaísmo. Nós estamos ainda na segunda geração do judaísmo, o segundo casal, o segundo patriarca Isaac, que se casou com Rivka, Rebeca, conforme nos contou a Torá no final da Parashá passada, e depois de um período de esterilidade interessante, que todas as nossas matriarcas a princípio eram estéreis, e conforme diz o Midrash, que Deus deseja e aprecia a reza e a prece dos tzadikim, das pessoas justas, e ele queria simplesmente que rezassem, como rezaram com muita devoção, para que fossem abençoados com crianças, o que acaba acontecendo, não é? Mais tempo, menos tempo, mas isso acaba acontecendo. E Rivka, finalmente, ela engravida, depois de mais de 10 anos de espera, e naquela época não havia ultrassom, não havia os recursos que temos hoje em dia. Então a Torá nos conta no início da Parashá que como o bebê se mexia no seu ventre, né, nas palavras literais da Torá, e ela sentiu coisas estranhas, e ela foi buscar um conselho divino através do profeta da época. O Midrash, que são as interpretações dos sábios talmúdicos sobre as passagens da Torá, e esses comentários refletem aquilo que está na Torá oral, aquilo que nos foi dado de forma oral no Sinai, junto com a Torá escrita. Junto com o texto escrito nos foram dados também comentários, interpretações, etc. No Midrash nós encontramos isso é trazido inclusive no comentarista clássico da Torá, que é o Rashi, que nós temos traduzido em português. Nós temos o Humash especial do Bait, não é? Que é uma obra maravilhosa, que inclui todas essas explicações de Rashi, que viveu há cerca de 1.100 anos atrás. Rashi nos traz do Midrash que o que estava incomodando Rivka era o seguinte: se fala que quando ela passava pela casa de estudos, naquela época a Torá ainda não tinha sido dada, mas havia uma casa de estudos, onde lá até o filho de Noé, que teve longevidade, Sem, lá estabeleceu um local para estudos espirituais, para meditação, para orações a Deus, ele, seu filho, descendentes. Então havia uma casa de estudos bíblicos, estudos espirituais. Então, quando ela passava na frente dessa casa, ela sentia que o bebê, que a criança quer sair, como se ela se sente atraída, a criança, por esse conteúdo digno, elevado, espiritual, etc. Por outro lado, se fala que quando ela passava na frente de casas de cultos idólatras, ela também sentia que a criança quer sair, como que a criança está ansiosa ou com pressa, mas para ir para esses lugares de cultos de idolatria. Então isso era algo tão paradoxal que deixou Rivka, a mãe Rebeca, a matriarca Rebeca, inculcada, deixou ela preocupada. Que tipo de garoto, que tipo de criança ela tem no seu ventre? Será que é uma dupla personalidade e com desejos, vontades tão antagônicos, tão contrários? Então ela foi fazer uma consulta espiritual. Daí é revelado para ela, pelo profeta da época, saiba que na realidade, Shnei Goim Bevitner,
você tem no teu ventre, como nós falamos, não havia ultrassom e outros recursos que nós temos hoje. Então ela comunicada, saiba que você carrega no teu ventre não apenas um bebê, mas duas crianças. Dois irmãos gêmeos estão no seu ventre. E saiba que eles serão muito diferentes entre eles. Né? Seriam mais tarde Esaú e Jacó. Jacob, a terceira geração do judaísmo, o terceiro patriarca, Esaú. Quem conhece um pouco a história da Torá sabe o quanto ele acabou tomando um rumo, por mais que eles eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram no mesmo dia, na mesma hora do mesmo ventre, mas eles se tornaram completamente opostos nos seus valores, nas suas atitudes, etc. Enquanto que Jacó seguiu pelo caminho judaico, pelo caminho do seu pai, do seu avô, de Yitzhak, de Abraham, Esaú seguiu por caminhos imorais, não só antiéticos, mas até de depravação moral, de coisas muito proibitivas. Né? Então, e de fato o profeta alerta ela, você terá no teu ventre, você tem no teu ventre duas crianças, e essas duas crianças terão rumos distintos e opostos, contrários, e não somente eles, mas também os povos que eles darão origem estarão sempre em conflito. E quando um estiver por cima, obrigatoriamente o outro está por baixo e vice-versa. Esse é um conflito eterno enquanto durar a história da humanidade. Isso esclarece, pelo menos, sabe, que não era uma pessoa com dupla personalidade, eram duas pessoas e cada uma seguindo o seu canto. Isso nos remete, quem estudou um pouco o Tânia, a uma passagem que nós encontramos no Tânia, já que nós estamos no mês de Kislev, e em breve vamos celebrar 19 de Kislev, a data especial relacionada com o autor do Tânia, Rav Shneur Zalman, e relacionada com sua obra. Então, Tânia nos diz, num determinado lugar, que uma pessoa pode estar em conflito. Um Yehudi, de repente, por exemplo, ele rezou, ele estava num momento de elevação espiritual, na sinagoga, ou rezando, em casa, meditando, e ele sente uma elevação espiritual, reza com devoção, etc. E depois, no decorrer do dia, de repente, a pessoa se surpreende, ou talvez nem é tão surpreendente, a pessoa se vê em situações, espiritualmente falando, vexatórias. Sabe? Parece que a pessoa nem rezou, parece que a pessoa não tem nada a ver com isso. De repente ela cai em alguma tentação, em alguma coisa errada, não é? Como se ela nem tivesse rezado. Não só que outros não reconhecem a pessoa, é o mesmo sujeito que estava rezando com tanta devoção de manhã, que está fazendo isso agora ao meio-dia, por exemplo, não é? Às vezes a própria pessoa não se reconhece, não se identifica. A tal ponto que a pessoa nos traz o Alter Rebbe, que a pessoa pode se questionar achando que talvez tudo isso é uma falsidade. Será que quando eu rezo eu estou sendo hipócrita? Será que a minha reza é só da boca para fora e não tem nenhum valor? Eu penso que eu estou rezando com intenção, com kavaná, com devoção, mas situações e atos que acontecem depois, e não apenas acontecem, pelo nosso livre-arbítrio, que a gente opta, né, em fazer aquilo que não é ideal, não é, que não é o tão bom, pelo contrário. Então, se eu tivesse de fato rezado isso de fato me toca profundamente, então eu não deveria estar sujeito a essas tentações ou a esses escorregões em seguida. E o Alter Rebbe esclarece no Tânia que tudo isso seria verdadeiro se nós fôssemos portadores de uma única alma. E aí vem aquilo que o Tânia elabora com muitos detalhes, esclarece e nos ilumina, quando ele nos ensina que na prática todo Yehudi tem dentro de si não apenas uma alma, mas duas almas. Seria como a mãe Rebeca, que tinha no seu ventre, ela pensava, puxa, mas que personalidade, que desejos tem esse garoto. Às vezes ele almeja
pelo estudo da Torá, por coisas sagradas, e às vezes se vê atraído justo ao contrário. Então, cada um de nós, a mãe Rivka, a mãe Rebeca, simboliza aquilo que acontece com cada um de nós, de acordo com o Tânia, que todos nós temos não só 2 fetos no nosso útero, não só 2 bebês, 2 criancinhas dentro de nós, nós temos 2 inclinações, não apenas 2 instintos, 2 inclinações, uma para o bem, outra para o mal. E essas inclinações, o chamado Yetzer Hara e Yetzer Tov, não são apenas inclinações, mas conforme trazido na Kabbalah, explicado no Tânia, são 2 almas completas, cada uma com sua estrutura completa, com seu intelecto, com suas emoções, com seu prazer, com sua vontade, com as chamadas suas vestimentas, com seu pensamento, fala e ação, enfim. Então, diz o Alter Rebbe, a sua reza não representaria nada, seria uma falsidade se você tivesse uma única alma dentro de si, aquela alma que supostamente rezou e rezou com devoção e que poucas horas depois talvez esteja até cometendo um pecado. Então isso seria uma aberração, isso seria um indicativo de que a reza não produziu nenhum efeito, não surtiu, pode ser a reza, o estudo da Torá, a boa ação que a pessoa realizou, que isso não foi consistente, não era, já que não foi duradouro. Porém, diz o Alter Rebbe, no momento que a gente se conscientiza, no momento que a gente sabe, e ele nos ajuda a descobrir isso, entender isso, que na prática nós temos dentro de si 2 almas, nós carregamos dentro de si, assim como a mãe Rebeca carregava 2 fetos, um que deu origem a Esaú, um mau sujeito, e outro, o patriarca Jacó, uma pessoa sagrada. Nós também dentro de si temos a chamada alma animal, uma alma que só visa o seu bem-estar e sua autossatisfação e a sua realização pessoal, o seu bel prazer. Em contraste com isso, nós temos a alma divina, que é uma essência espiritual, uma partícula da própria divindade. O que ela almeja é se ligar a Deus e fazer o bem, praticar Torah e Mitzvot e assim por diante. Portanto, nos esclarece o Alter Rebbe, na hora de inspiração, na hora da reza com devoção, etc., quem estava tomando conta da pessoa, por assim dizer, quem estava em evidência era a alma divina. Por isso, de fato, a reza foi sincera, a reza foi genuína, não foi uma falsidade. E a pessoa estava empolgada, e a pessoa estava inspirada, e esse sentimento absolutamente era verdadeiro, e é verdadeiro. Aquilo que aconteceu depois, mais tarde, de mal, de errado, foi porque a alma animal tomou conta do pedaço. A alma animal, ela se apoderou da pessoa, do corpo, enfim, e com a sua predominância ela levou as coisas para aquilo que mais lhe interessa, que era a autossatisfação. O Alter Rebbe nos dá esse esclarecimento, porque senão a gente ficaria em crise de identidade, talvez toda a vida. E é um esclarecimento muito importante, porque em seguida ele também nos ensina como lidar com essas situações, como lidar com esse conflito entre as 2 almas, a alma animal e a alma divina, que esse é o conflito permanente que está na vida do Benoni. Enfim, conforme se explica no Tânia. Então isso é apenas um insight da nossa parashá de Toldot, mas que tem um ensinamento que pode ser aplicado a cada um de nós. Como nós estamos nos 120 anos de nascimento do Rebbe, então também nós procuramos transmitir, falamos que iríamos contar histórias ou fatos relacionados com o Rebbe para aprender do seu legado, da sua vida. Então tem uma história que eu contei esse ano no Bait, antes do início do Kol Nidrei. Kol Nidrei é a cerimônia que abre o Yom Kippur, na noite do Yom Kippur. Contei isso no Bait, São Paulo, então alguns já ouviram, mas eu gostaria de relatar, eu acho que é algo tão importante, com uma mensagem tão impactante, que eu acho que serve de exemplo e modelo para todos nós. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, e até com alguns detalhes mais que eu não, na ocasião, o tempo não permitia, não contei na sinagoga, então vou contar agora para vocês. Isso é algo que aconteceu, me parece que em torno dos anos 60, no século XX, logo após um Fabrengen, um encontro racídico na data de Purim.
Então, na data de Purim, depois de todos celebrarem a festa de Purim na sua casa, com suas famílias, para o final do dia, todos os Hassidim, milhares de pessoas, afluíam, vinham à sinagoga do Rebbe, no famoso endereço 770 Eastern Parkway, e lá havia essa reunião hassídica, onde se entoavam canções hassídicas, o Rebbe pronunciava um discurso hassídico, haviam vários pronunciamentos do Rebbe, Sichot, se falava Lechaim, enfim. Graças a Deus eu ainda tive o privilégio de presenciar alguns desses Fabrengens nessas datas, e alguns deles, particularmente o de Purim, eram muito extensos. Eu cheguei a estar presente num desses encontros, reuniões, onde o Rebbe estava lá, falando com intervalos onde se cantava melodias, mas falando durante mais de 6, 7 horas. Ensinamentos profundos, ensinamentos racídicos, falando também sobre assuntos da atualidade, qual deve ser o nosso enfoque em relação a eles, enfim. Isso acontecia esses encontros mais prolongados, com uma duração tão longa, aconteciam em datas especiais. Uma dessas datas era a data de Purim. Imaginem o Rebbe sentado, dizendo Lechaim, cantando com os Hassidim, e dando brachot, e transmitindo ensinamentos profundíssimos um atrás do outro, de forma ininterrupta, durante mais de 6 horas. Então, quando finalmente terminou esse Fabrengen de Purim, então o Rebbe saiu da sinagoga em direção ao seu escritório antes de ir para casa. No caminho, lá veio no final, isso já era mais de 3 da manhã, nessa altura, não é? Naquela hora, no caminho, apareceu um Hassid, um homem religioso, mas não do movimento Chabad. Era um Hassid de outros... existem outros tipos de Hassiduyot, às vezes que foram originados em outras cidades ou com nuances nos seus enfoques, etc. Então, era um homem que não era do Chabad, mas ele tinha curiosidade de ver e conhecer, escutou falar tanto do Rebbe de Lubavitch. Então, ele veio no final de Purim, e ficou impressionado com as milhares de pessoas durante tantas horas e numa alegria tão intensa e uma celebração tão especial. Cada grupo de Hassidim tem os seus costumes específicos. Então, na maioria dos outros agrupamentos hassídicos, os Hassidim costumam estender a mão para o Rebbe no Shabbat, ou no Yom Tov, ou antes, depois de viajarem, cumprimentando, dizendo Shalom Aleichem, e etc. Seria uma forma como de pedir uma bênção para o Rebbe. No Chabad não se costuma estender a mão para o Rebbe, não se dá. Inclusive no Chabad, até por reverência, os Hassidim, eles até se afastavam, mantinham uma certa distância, ou no máximo um contato visual com o Rebbe, mas no Chabad não há esse aperto de mão entre o Hassid. O Hassid fala, aperto de mão é para pessoas íntimas entre si, a reverência para com o Rebbe era tão grande, então não tem intimidade, enfim. Esse homem não sabia dessas nuances, desses costumes, então, depois de 6, 7 horas que o Rebbe está no Fabrengen de Purim, na saída, ele fica postado perto da porta do escritório do Rebbe, onde o Rebbe estava passando, saindo da sinagoga, prestes a entrar no seu escritório, prestes a ir para casa lá, depois de 3 da manhã. E ele vê o Rebbe, ele quer uma brachá, e etc. Ele não é um Hassid do Chabad, ele estende a mão para o Rebbe. Ele estende a mão para o Rebbe e diz alguma coisa, Rebbe, eu quero uma brachá. Logo vem um secretário e quer, não empurrando, mas como dizendo, olha, depois de mais de 6, 7 horas que o Rebbe está aqui transmitindo ensinamentos ininterruptos, etc., agora não é hora de falar com o Rebbe, agora não é abordá-lo depois de 3 da manhã, não é? Dá sossego. Para surpresa do próprio secretário, o Rebbe segura a mão desse homem. Esse homem não falou o seu nome, quem ele era, de onde ele veio, etc. Ele apenas falou, Rebbe, eu quero uma brachá. O Rebbe segura a mão dele e, por assim dizer, puxa ele para dentro do seu escritório.
E o secretário fica pasmo, já 3:30 da manhã, depois que o Rebbe está quase 7 horas falando em público, sem parar e etc. E agora, não é, em vez de ir para casa, o Rebbe puxa esse homem para dentro do seu escritório e fecha a porta. E fala para o homem, por favor, sente-se na sua frente. O Rebbe senta na sua cadeira, o Rebbe abre uma das gavetas da sua escrivaninha e ele tira de lá uma carta e mostra para esse homem a carta. Esse homem, logo que ele vê a carta, só batendo o olho, antes de ler a carta, mas ele logo percebe que é manuscrito da sua falecida mãe. Ele vê que a letra da carta é a letra da sua falecida mãe. Ele conhecia a letra dela e etc. E ele começa então a ler a carta que o Rebbe estende para ele. E ele se emociona muito ao ler a carta. Eles são de uma família de 12 irmãos. E a mãe, muito jovem, adoeceu, passou por alguns tratamentos, etc., até que chegou um momento que os médicos desenganaram, disseram para ela, olhe, infelizmente, não há mais o que fazer, e etc. E essa mulher, essa mãe, escreveu, a maioria dos seus filhos, na época, ainda eram crianças pequenas. Esse homem que está lá na sala era dos filhos mais velhos, então ele se lembrava mais de tudo isso, ele reconhecia mais a própria carta, a própria escrita da mãe, e ele lê a mãe escrevendo, talvez semanas antes de falecer, quando a doença já estava muito avançada, a mãe escrevendo para o Rebbe, dizendo, Rebbe, eu sei que meus dias estão contados, eu não tenho queixas com Deus, eu não tenho reclamações, eu não tenho reivindicações, eu aceito o decreto divino, o destino, Deus sabe o que faz, eu acredito que tudo é para o bem, eu tenho fé apesar de tudo, mas Rebbe, uma coisa só me preocupa, o que vai ser com o futuro espiritual das minhas crianças, dos meus filhos, até o futuro material, parnassá, o sustento, como vão se virar. Então, ela acredita que a providência divina, Deus já vai dar um jeito. Não é? Todos eles vão acabar se virando na educação, formação, etc. Mas, com seu lado espiritual. Como garantir e assegurar que todos eles vão seguir no caminho judaico, que todos eles vão estar ligados a Torá e Mitzvot, sem uma mãe perto para educá-los, para ensiná-los, para acolhê-los, abraçá-los, etc., ensinando e passando esses valores. Então ela escreve, Rebbe, essa é a minha preocupação. Então eu praticamente me despeço e vou sem mágoas, mas Rebbe, eu lhe peço uma coisa, por favor, reze pelos meus filhos. Reze pelos meus filhos para que todos eles continuem no bom caminho, para que todos eles sigam no caminho que eu gostaria de tê-los educados, que todos eles permaneçam fiéis a Torá e Mitzvot, e que eu, onde estiver, possa ter naches, possa ter satisfação e orgulho deles. O homem leu essa carta e viu, e etc., profundamente emocionado, e ele nem entendia, ele nem falou seu nome, nem se identificou, como o Rebbe sabia quem ele era, e sabe, depois de 6, 7 horas, falando em público no meio de uma multidão de milhares de pessoas, ele se aproxima até de forma indevida, quebrando o protocolo, mas o Rebbe puxa ele para dentro do escritório, tira da gaveta essa carta e mostra para ele. E ele, profundamente emocionado, ele pede, Rebbe, eu posso lhe pedir uma coisa? O senhor pode me dar essa carta? Eu posso ficar com essa carta comigo? E, para sua surpresa, o Rebbe nega. O Rebbe diz, não, infelizmente eu não posso lhe dar essa carta. Mas o Rebbe explicou para ele por que ele não pode dar. O Rebbe falou, eu não posso te dar essa carta porque saiba que eu, todos os anos, antes de descer para a sinagoga, momentos antes do Kol Nidrei, o Rebbe saía para
a sinagoga pequena, e lá tinham centenas e centenas, nos últimos anos milhares de alunos da yeshiva, alunos solteiros da yeshiva. O Rebbe é sabido que não tinha filhos naturais, e o Rebbe considerava todos os jovens alunos da yeshiva como seus próprios filhos. Como há um costume, antes do início do Yom Kippur, de abençoar os filhos com o texto da bênção sacerdotal. Então, antes do início do Yom Kippur, momentos antes, já com aquela roupa branca e com o talit, etc., o Rebbe cobria sua cabeça com o talit, era um momento muito dramático, e lá dava uma bênção para centenas e milhares de alunos, antes do início do Kol Nidrei. Depois o Rebbe voltava para o seu escritório, e depois de poucos minutos, finalmente o Rebbe descia para a grande sinagoga, onde havia milhares de pessoas esperando para dar início ao serviço do Yom Kippur. Então, o que o Rebbe fazia depois da bênção para os alunos, quando entrava no escritório, conforme o seu próprio depoimento, e ele falou para o homem: eu não posso te dar essa carta, porque essa carta, todos os anos, antes de descer para o Kol Nidrei, para o início do dia sagrado, do dia do perdão, do dia do Yom Kippur, eu leio essa carta da sua mãe para rezar por todos vocês. E essa carta permaneceu na gaveta do Rebbe. E o que nós vemos daqui, que nós podemos aprender para nós, na nossa vida, mesmo o Rebbe, ocupado com tantas milhares de pessoas, com centenas de instituições, com assuntos judaicos pelo mundo todo. Mas essa era também uma grandeza especial do Rebbe, a dedicação particular, individual, para cada pessoa em particular. A atenção personalizada que o Rebbe dava para cada um e cada uma. Isso também nos ensina algo importante. Mesmo no auge do Yom Kippur, dia do perdão, dia da elevação, a gente nunca deve esquecer os mais frágeis, órfãos, viúvas, viúvos, aquelas pessoas que têm necessidades especiais, porque no final das contas, o judaísmo é rico, é elevado, nos espiritualiza, mas Tachlis, objetivamente, isso tem que se refletir em ações, em boas ações, em práticas positivas, fazer o bem, promover o bem, e não só falar sobre o bem, mas na prática agir em prol e benefício do outro, se preocupar com as pessoas necessitadas. E nós vemos o quanto o Rebbe, no auge dos dias mais sagrados, nos momentos mais decisivos, etc., a preocupação. Uma pessoa fez um pedido para o Rebbe, como durante tantos anos o Rebbe fez questão de sempre guardar essa carta, atendendo o pedido dessa mãe, orando, rezando, zelando pelos seus filhos. Eu queria concluir com uma sugestão nas palavras do próprio Rebbe sobre o ano de Akel. O Rebbe nos diz que Minaraú e o Minaratsui Meod, que seria muito conveniente e muito apropriado, que cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com os seus talentos, etc. Cada um tem as suas características, que cada um e uma assuma sobre si, sem promessa, sem compromisso, mas assuma sobre si acrescentar algo nesse ano de Akel, acrescentar algo no cumprimento de uma mitzvah, seja algo específico, uma coisa, uma única coisa, talvez uma pequena coisa, mas fazer um acréscimo, assumir um acréscimo, e mais ainda, melhor ainda, se for um acréscimo que se reflete no dia a dia, algo que eu vou fazer alguma coisa a mais, eu vou recitar um salmo a mais cada dia, que isso leva talvez meio minuto, ou o que for, ou o Rebbe sugere até uma tzedakah adicional, eu vou colocar uma moeda no cofrinho de tzedakah diariamente. Então o Rebbe sugere aproveitar cada dia desse ano especial de Akel para fazer algo positivo e fazer isso com alegria. O Rebbe sugere também, quem sabe, adotar um estudo da Parashá, leia algumas linhas da Parashá, com seu comentário da porção semanal, que se lê, se estuda na Torá naquela semana, né? E promover um acréscimo, aproveitar cada dia desse ano para colocar mais luz, mais conteúdo, mais significado
na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual, no nosso lado judaico. Nas palavras do Rebbe, Leiasemu leadgish, implementar e enfatizar na vida cotidiana do ano de Akhel, enfatizar inclusive a alegria do judaísmo, a alegria de Torá e mitzvot, a alegria no serviço a Deus, que isso é algo que unifica todo o povo de Israel, conforme a prescrição de Akhel, homens, mulheres, crianças, de todas as idades, de todos os níveis, congregar todos, procurar criar um ciclo virtuoso, procurar promover um encontro e que cada encontro disso saia algo positivo e fazer isso com alegria, porque a alegria rompe todas as barreiras, inclusive as barreiras e limitações do galut, da diáspora, que isso nos aproxima da futura e breve redenção. Hoje nós ficamos por aqui e se Deus quiser, antes, nesse mês de Kislev, vamos procurar aproveitar as datas significativas. Então, no domingo anterior a 19 de Kislev, isso vai ser divulgado. Nós vamos ter mais um encontro no domingo, véspera anterior a Hanukkah. Vamos fazer mais um encontro e vamos aproveitar esses dias sagrados, esses dias especiais, esse ano especial, da melhor maneira, agregando valor judaico às nossas vidas e não retendo isso apenas para si, mas fazendo isso transbordar, compartilhando e contagiando outros também com esse conteúdo. Eu desejo a todos vocês um Chodesh Tov, um ótimo mês, que esse mês de Kislev, que se inicia hoje, traga muitas bênçãos, com muita saúde e alegria a todos, somente boas notícias e boas surpresas, e um Shabbat Shalom Mevorach. Tenham todos um lindo e abençoado Shabbat. Até a próxima, se Deus quiser.